Vamos lá para nossa interação aí de toda semana, respondendo perguntas para vocês, perguntas deixadas no Instagram, aqui no canal, na aba de comunidade ou nos vídeos por aí também. Fica a dica para você deixar suas perguntas para posteriormente eu responder. Acompanhe as redes sociais do canal também, sempre importante. Sem enrolação, bora lá. João Azul. Fábio, o que tu acha de uma saga onde a identidade do Batman vira pública? Como você acha que poderia ser desenvolvida essa ideia de forma coerente sem retcon forçado que apague a mente de todo mundo? Eu acho que uma grande saga do Batman onde ele pede a sua identidade, que todo mundo fica sabendo, não rolou até então, né? De vez em quando você tem um detalhezinho ou outro, né? Um personagem descobrindo a identidade dele, às vezes esse personagem não dura muito na edição, ou às vezes o vilão fica sabendo por um bom tempo, a identidade nunca revela pra ninguém, enfim. Mas se fosse revelado ao público por completo para toda a Gotham City, eu acho que talvez eles poderiam ir muito no caminho que foi trabalhar com o Demolidor, né? O problema é você fazer uma história muito parecida com o Demolidor, que teve lá no começo da fase do Bendis a revelação da identidade do Demolidor sendo o Matt Murdock, e você teve o personagem negando por um bom tempo esse fato especificamente. Acredito que poderia ser feito isso com o Homem-Morcego também, onde você tem um arco de histórias, uma grande saga, revelando a identidade do Batman, onde você então tem toda uma jornada de processos, de problemas públicos para a figura do Bruce Wayne, ele lidando então com acusações. Seria um grande quadrinho sobre tribunais de justiça. Ao mesmo tempo discutir a posição do Bruce Wayne como Batman, sendo o bilionário que ele é. Isso poderia gerar muitas boas conversas sobre o que é o Batman realmente no seu cerne. E a maneira de você reverter isso, sem ter algum tipo de retcon, as pessoas apagarem memória, não sei o que, talvez seja o fato que o Bruce pode ficar então todo o tempo negando isso para no final de alguma maneira ele conseguir provar que realmente ele não é o Batman. De alguma maneira a promotoria de Gotham City tem provas que realmente consigam colocar o Batman sendo o Bruce Wayne e vice-versa, mas no último instante, no último momento da saga, você vê então aparecendo uma prova que consegue então desfazer tudo isso. Uma prova meio milaborante. Mas talvez seja a maneira de você não forçar muito com viagem no tempo, apagamento de memória, não sei mais o que, e ainda assim você manter a identidade secreta do personagem, fazendo toda essa grande discussão. Seria bacana se fosse nesse sentido, se você tivesse uma grande saga nesse aspecto. Bem trabalhado, o problema é que você tem que ter um bom roteirista que consiga trabalhar muito bem esses detalhes. E ir nos mínimos detalhes da discussão social em relação a isso, a discussão política também do personagem sendo o Homem-Morcego. Seria uma boa discussão. Mas tem que ter um roteirista competente, reforço aqui. Enfim, eu iria muito por esse lado, sabe? O que você acha da recolorização de histórias antigas do Batman? Exemplo, Piada Mortal e Batman pro Neil Adams. Acha que essa modernização realmente é necessária ou só faz isso para justificar o lançamento de uma nova versão? Eu acho que existe uma espécie de consenso que a recolorização antiga é melhor. Eu sei que você tem um processo diferente no passado envolvendo o que é o presente com a colorização dos quadrinhos. Então, às vezes, para você trazer aquela colorização para um novo formato fica difícil. Por mais que hoje em dia existam pessoas empenhadas aí, não necessariamente só na indústria, mas fãs também que conseguem trazer a colorização do passado para os novos formatos. Então você tem alguns detalhes complicados nesse sentido. Se você pega a Piada Mortal, por exemplo, eu sei que a recolorização é uma discussão complicada, tendo em vista que você, na verdade, tem o Brian Bolland participando das novas cores. Não é uma pessoa alheia, não é só a editora que está fazendo isso. Na verdade, o Brian Bolland pediu no lançamento ou relançamento da Piada Mortal nos anos 2000 para trazer a cor que ele imaginou originalmente para a história. Esse é um ponto importante. O Brian Bolland iria fazer as cores originalmente da Piada Mortal. Ele tinha esse propósito, mas não deu tempo, por isso que passaram por John Higgins. Aí então, quando ele teve uma nova oportunidade para trazer então aquilo que ele imaginou originalmente para o quadrinho, ele fez. E aí? É o artista que participou do quadrinho que tinha essa concepção envolvendo isso, esse detalhe. Então aí eu já não sei, né? Aí trazer essas cores novas e ao mesmo tempo a gente ter as cores antigas, para mim é louvável, para mim tudo bem. Prefiro a colorização de John Higgins, mas ainda assim não acho de todo mal você ter o próprio Brian Bolland fazendo trabalho aqui. Em relação a materiais como, por exemplo, o Neil Adams, eu acho que poderia ter um esforço maior do DC Comics para deixar mais parecido com as cores antigas, para realmente você trazer o que era o padrão antigo. Eu sei que você precisa refazer o trabalho, pois você está falando do passado, de como o quadrinho era feito. Então a recolorização também envolve o fato de você estar transpondo para a mídia digital, tem esse detalhe, mas ainda assim você consegue ver pessoas que deixam a colorização mesmo no modo digital da mesma maneira que era antiga. Também é um detalhe importante. Eu não penso que eles fazem a recolorização simplesmente para vender uma nova versão, até porque não é necessariamente o atrativo colocado. Só em alguns casos, talvez, do Monstro Pântano é anunciado dessa maneira. O que eu geralmente vejo como marketing para vender uma nova edição é o tipo de formato.
Absolute, Omnibus, seja lá o que for, e não necessariamente as novas cores. Então é uma consideração que tem que ser feita também. Eu acho que as cores não são necessariamente um grande atrativo para a galera. Talvez uma versão noir que você poderia considerar como atrativo para a galera comprar um quadrinho por causa de cor. Aí tudo bem, mas uma nova colorização não é uma coisa que me parece que chama tanta atenção do público. É mais o formato especificamente que está sendo lançado. Kevin Alerson, como você faria para integrar o Batperson no DCU? Olha aí. Vocês sabem muito bem que eu sou totalmente contra a inserir o Batman do Robert Pattinson no DCU, né? Deixa o Batmanzinho dele lá tranquilamente, sem problema algum. Mas vamos fazer esse exercício aí, né? Vamos pensar de uma maneira de você inserir o Batman do Robert Pattinson no DCU. Na verdade, eu não colocaria ele como Batman principal, eu ainda colocaria um outro Batman para interagir nesse universo aí que tem o Superman lá, do David Cornsweet e etc. Mas, quem sabe, chegando um momento onde você possa fazer a interação de outros Batmans nesse universo, ou fazer o multiverso, aí sim você pode trazer o Batman do Robert Pattinson pro DCU, interagindo com o Batman do DCU e os outros Batmans. Mas eu faria um twist nessa brincadeira toda aí, porque vamos pensar aqui ou partir do pressuposto que este Batman é calcado numa certa realidade. Ah, não é tão real. É real sim. É real, sim. Esse é o propósito do Matt Reeves, ele quer trabalhar nisso. O fato do Batman do Robert Pattinson conhecer outros Batmans, que na verdade tem um lado mais fantasioso, acabaria deixando esse Homem-Morcego impressionado, causando na verdade uma espécie de loucura para ele. Após fazer essa grande interação com o multiverso e conhecer então esse outro lado do que envolve aí, o universo DC, o Bat-Robertinho seria internado no Asilo Arkham, porque ele ficaria maluco tendo em vista essa impressão dele. E para sempre nós veríamos então esse Batman internado e falando sobre vilões com barro, poderes de plantas, raios vivos e não sei mais o que, homens que voam. Meu Deus, que maluquice. Chegaria ao ponto então que nosso personagem teria que ser lobotomizado e viveria então catatônico para sempre. Esse é o fim desse Batman. Então tá aí, essa seria então a inserção do Batman Robert Pattinson no DCU, na minha visão. Acho muito válido fazer dessa maneira, né? Talvez melhor preservar ele então no seu próprio universo do Matt Reeves, sem qualquer tipo de interação com outros Batmans, para ele não ficar maluco. Carlos Eduardo, acho que podemos ter um filme do Batman DCU se passando internamente dentro do Arkham? Eu penso que seria bacana, mas eu acho que não, porque isso na verdade era para ser o filme lá do Batfleck pro DCEU, né? Era uma construção assim, o Deathstroke, o Exterminador, iria enlouquecer o Homem-Morcego, ele seria internado no Asilo Arkham, ele ficaria interagindo com os vilões por lá. Esse era talvez o plot envolvendo esse trabalho. E talvez o DCU hoje em dia não queira se ficar tão parecido com projetos anteriores aí que tinham sido pensados pro DCU. É claro que mais pra frente podemos talvez cogitar isso, mas será que poderia ser um filme muito atrativo para um público que quer filmes de ação com o Batman, não sei mais o que? A galera já encheu um pouco o saco aí, porque o Batman do Robert Pattinson é mais detetive do que um Batman praticando mais a ação. Ficar só no Asilo Arkham poderia ser um filme experimental diferente aí que parte do público não gostaria tanto. Pra mim seria muito bacana ver isso, seria bem legal. A não ser que fosse uma pegada mais o Batman Arkham lá dos jogos mesmo, né? Onde ele fica combatendo os vilões no Asilo Arkham. Mas tinha que ser um Asilo Arkham gigantesco e não só um hospital pequeno. Sei lá. Talvez se você tirasse o Batman da equação e colocasse só os vilões, fazer uma coisa meio Halloween parte 2, quem sabe poderia ser legal também, né? Mas aí tem que ver, né, se dá pra testar isso com o público, se dá pra fazer algo nesse sentido. Poderia ser uma coisa bacana, né? Mas eu não sei, acho que por agora eles não vão tentar nada que foque somente em um ambiente envolvendo o universo do morcego, e sim em vários. Vamos lá pro nosso quadro de aquisições aqui, tem bastante quadrinho importado, tem quadrinhos da editora Panini Comics. Vamos começar mostrando então aqui o da Panini Comics com Batman do Futuro, Ameaça Subterrânea. Continuação então aquele quadrinho lá, aquele encadenado que era Ameaça Holográfica. Ainda nem tirei do pacote aqui, eu vou dar uma olhadinha posteriormente. Eu confesso que eu não tinha gostado muito, gostado assim, não odiei o quadrinho, mas achei ok o antigo encadenado, né? Vamos ver esse novo aqui com o Homem-Morcego do Futuro. Mas ainda assim eu sempre acho bacana publicações envolvendo o Terry McGinnis. Também chegou mais uma edição aqui de Batman e Superman, os melhores do mundo. A edição número 22 aqui. Essa revistinha é uma das melhores da DC, né? Convenhamos. Eu tenho que me atualizar, na verdade, nas leituras, estou meio atrasado, mas eu gosto muito desse título aqui, até onde eu li. A galera pede muito para continuar fazendo as resenhas. Eu preciso fazer um vídeo falando de tudo que saiu até então, né? Prometo fazer isso em algum momento. Em algum momento. E agora nós temos os quadrinhos que a Comics Signature mandou pra mim aqui, né? Os quadrinhos importados. Temos o DC All-In,
A nova fase da DC começou aqui, já falei no canal, já fiz a minha resenha. Temos um pequeno prelúdio do que é o universo absoluto. Então dá uma olhadinha no vídeo onde eu comentei esse trabalho. Eles mandaram também aqui essa edição especial do Dia do Batman, de O Longo Dia das Bruxas, que é a primeira edição da minissérie, uma maxissérie lá do Jeff Loeb Tinseio, só que agora então nessa roupagem aqui do Dia do Batman. Também enviaram aqui a Batman número 152 com a capa em promoção ao filme Beetlejuice. Já saiu no Brasil esse filme também, então você vê aqui o Michael Keaton, o Beetlejuice, enfrentando o Batman Michael Keaton. Muito legal. Aí quando você abre o quadrinho aqui, daí você tem então a capa normal do trabalho, né? Já fiz desenho, inclusive, desse material aqui no canal também, mas eu gostei bastante aqui então da capa, né? Realmente um trabalho bem legal de Joe Quinones, um artista, né? Desculpe. Eu gosto bastante do trabalho dele. Também vieram aqui então o começo do novo arco de histórias do Chip Zdarsky com a Batman número 153. Temos então aqui um novo momento da fase do Zdarsky, né? Pessoas gostando, não gostando. Preciso fazer resenha pro canal, inclusive vou ter edição física para ler aqui para resenhar para vocês. A semana vem, a semana a gente vai falar sobre essa edição aqui, né? Porque daqui a pouco tá chegando o Absolute Batman. Olha lá, o bicho vai pegar, hein? Enfim, mas confira o canal essa semana pra gente conversar sobre este Homem-Morcego. Chegou também aqui a primeira edição de Batman, The Long Halloween, The Last Halloween, a continuação aí, o final também dessa série do Longo Dia das Bruxas, do Jeff Loeb Tinseio. Aqui no caso, obviamente, a gente não tem os desenhos do Tinseio, essa primeira edição tem os desenhos do Eduardo Risso, mas esse quadrinho é uma grande homenagem, então um grande tributo ao que foi o trabalho do Sale, né? Então eu também estou ansioso para ler essa primeira edição. E para fechar os envios aqui, mais uma edição comemorativa ao Dia do Batman. Aqui nós temos então o crossover do Homem-Morcego com o Hortelino Troca-Letras, versão noir. No passado, lá no tempo que o Tom King escrevia a revista mensal do Batman, nós tivemos esse crossover sendo realizado, envolvendo tanto o universo DC quanto os Looney Tunes, e o Batman então cruzou o caminho com o Hortelino. Tem até o Bar do Gaguinho que ficou meio que canônico para a fase do Tom King do Batman. Esse trabalho saiu aqui no Brasil num grande encadernado onde você tinha os crossovers então da DC e os Looney Tunes, mas uma das melhores histórias desses trabalhos foi então esse encontro aqui, que é feito de uma maneira que parece muito natural e faz muito sentido. É bem grandioso o trabalho feito pelo Tom King com os desenhos do Lee Weeks. Eu realmente adorei tudo isso aqui. E essa versão no ar aqui do Dia do Batman ficou bonita, ficou bacana. Então uma dica para vocês darem uma olhadinha. Nunca leram esse crossover? Leiam, por favor. Realmente vale muito a pena. Vou reforçar aqui que a Comics and Signature é a primeira loja brasileira focada, especializada em lançamento de quadrinhos importados, as famosas single issues, mas lá também tem encadernados e outras coisas que vocês podem conferir, caso vocês tenham interesse, né, em buscar esses materiais que estão saindo lá fora. Inclusive esse é um ponto importante da Comics and Signature, é que o quadrinho que está saindo nos Estados Unidos, eles já vão mandar para você aqui no Brasil também. Então o envio e o acesso ao quadrinho físico realmente acaba sendo algo importante que a loja faz para você. Eu sei que tem muitos colecionadores que gostam disso, então é legal ressaltar isso. Caso você tenha interesse em fazer a compra na loja, tem o cupom Caverna Morcego, tudo junto, que você ganha mais 5% de desconto. Tem alguns quadrinhos que já estão com desconto, você pode dar essa acumuladinha no desconto. Mas o que você andou lendo, o que você andou adquirindo, traga aqui no comentário. Aproveitando, fazendo mais um pouquinho de jabá aqui. Caso você goste do projeto e queira apoiar ele, você pode fazer suas compras através dos links comissionados. Link da Amazon, loja da Panini, Museu Infinitos, Magazine Luiza. Várias lojas aí para você fazer as suas compras, bem como você pode participar dos grupos de descontos do canal, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, onde todo dia divulgo descontinho para vocês, às vezes cupons, então tem sempre bastante coisa por lá. Então se você for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja de internet, qualquer tipo de produto, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda pra caramba a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado, sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. S. Darlando, os ônibus do Batman que deveriam existir. Olha, essa é uma boa pergunta porque ainda existem materiais que não foram relançados em formato ônibus, pelo menos no universo do morcego. E eu pensei em alguns aqui. Alguns que eu acho que, olha, talvez ainda esteja faltando, e não sei por que não fizeram. Em um primeiro momento eu pensei que deveriam fazer um ônibus do Batman pelo Dennis O'Neil, certo? Mas meio que já existe isso com o Batman pelo Neil Adams. Que lá fora existe o Omnibus e aqui no Brasil tá saindo em formato Absolute, então esse meio que anula. Mas eu pensei em talvez trabalhar de uma maneira diferente com o Dennis O'Neil, trazer as trecheiras dele, que não é tão trecheira, quer dizer, depende da sua concepção, mas deveria ter um Omnibus do Azrael, escrito pelo Dennis O'Neil, da revista mensal do personagem. Talvez um compêndio seria melhor, mas um Omnibus, quem sabe, né? Essa fase aí, que é uma trecheira, olha, diferente no mínimo, mas ainda assim eu acho que valeria a pena ter uma republicação, especialmente para o público americano que compra de tudo lá, né?
Então eu acho que seria bacana se tivesse um ônibus disso. Mas no outro aspecto, a gente poderia aproveitar o Dennis O'Neil para lançar um ônibus que eu acredito que seria muito válido, que é Batman Legends of the Dark Knight, lançar toda a revista. E isso levaria uns bons ônibus aí, mas eu acho que tinha que ter relançado esse trabalho todo em formato maior, né? Ou pode ser um formato menor que seja, mas podia relançar tudo envolvendo essa revista aí que era muito bacana. Tem algumas pérolas interessantes por lá que demandam serem relançadas. Pensando em autores aqui, talvez eu faria um Batman pelo Kelly Jones, reunindo tudo que o desenhista fez com o Homem-Morcego. Batman Vampiro, toda a fase dele com o Doug Monte, colocar as capas que ele fez da queda do morcego, trazer outras coisas, colocaria tudo do Kelly Jones. Não sei se necessariamente eu formaria um ônibus, eu acho que já dá pra formar um ônibus sim, mas eu faria um Batman pelo Kelly Jones, eu acho que o desenhista merece pra caramba. E pra fechar minhas indicações aqui, um ônibus que eu não sei como é que não existe até hoje em dia. Isso aqui tinha que ser prioridade pra DC Comics, que é Batman por Alan Grant. Sim, isso está faltando em um ônibus. Pegar a fase de Detective Comics, pegar a fase de Shadow of the Bats, pegar os crossovers que ele escreveu, pegar todas as histórias possíveis que ele escreveu do Homem-Morcego. Isso precisa ser feito urgentemente. Esse ônibus eu pagaria fortemente no lançamento, sem desconto inclusive, hein? A compilação de todos os trabalhos do Grant são necessárias, inclusive eu não sei se a própria DC Comics lançou lá fora todo o trabalho Shadow of the Bats encadenados, porque só tem 3 encadenados eu acho dessa fase. Depois eles lançaram mais. Pô, cadê as outras histórias desses trabalhos aí, né? Cadê os outros relançamentos? Pô, por favor. Tem que ter, hein? Tem que ter Batman por Alan Grant. Esse tem que ser um ônibus prioridade, por favor. Bom, e você, qual o ônibus do Batman que tá faltando no mercado aí, né? Aquele que não foi lançado pela DC Comics, hein? Quais são necessários existirem? Comente aqui embaixo. E todo dia tem vídeo aqui no canal, um monte de vídeo, por isso eu vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Cheguei a falar então sobre a edição que vai ser em dezembro da saga do Batman, hein? Falando sobre a Cruzada do Morcego, que é a continuação da queda do morcego. Quais são os detalhes do que tem nessa revista? Confira lá no que eu destaquei no vídeo. Além do mais, então, já que eu mencionei, fiz a resenha de DC All-In Special, começando então ali o pontapé para o universo absoluto. Importante você conferir lá. Tem a resenha e o resumo, mas é importante você ler o quadrinho também. Então confira esses vídeos e mais do que tudo vou agradecer aqui os membros do canal, a galera que ajuda a financiar este projeto. Muito obrigado, seja membro você também. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E é isso, vou ficando por aqui.